Boa tarde, senhores. Mais uma vez no canal Brasil Sempre e novamente com novidades a respeito do governo federal, combate ao coronavírus. Mas hoje a gente tem um assunto um pouco diferente para colocar para os senhores em relação à imprensa, né? Eu resolvi fazer esse vídeo mostrando um pouco do que acontece na imprensa e o que está acontecendo hoje no nosso país. A gente tem visto algumas manifestações aí de algumas pessoas, né? Como que eu vou dizer? Colocando, né, repórteres da Rede Globo de televisão numa situação no mínimo constrangedora, né? Eu estou citando aqueles fatos que aconteceram onde a pessoa está fazendo uma matéria jornalística e de repente uma pessoa comum entra em cena e grita lá Globo lixo, né? E deixa o repórter sem ação. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu não diria hoje Globo lixo, eu diria hoje imprensa lixo, porque o que está sendo feito hoje no Brasil não é um alvo apenas da Rede Globo de televisão, certo? Isso acontece na imprensa em geral, certo? Sem querer generalizar, mas já generalizando, eu diria que 90% da imprensa hoje no Brasil joga sujo contra o governo federal. Tá? Se salvam muito poucas emissoras, muito pouco telejornais, muito pouco jornalismo de internet ou escrito se salva. Certo? A gente tem como exemplo aí, entre os canais, digamos, de comunicação que mais agridem o governo federal, que mais propagam mentiras, que mais propagam notícias maldosas, né, para denegrirem a imagem do presidente ou do governo federal. Nós temos aí, em primeiro lugar, é claro, a Rede Globo de televisão. A Rede Globo, ela passa todos os seus jornalismos, todos os quadros jornalísticos da Rede Globo criticam o governo federal e criticam o presidente da República. Todos os dias eles mostram no mínimo 5 matérias com essa finalidade, certo? E não cansam, é claro, de propagar notícias a respeito da pandemia, do quanto pior, melhor para eles, né? Claro. Então a Rede Globo é o primeiro lugar inimigo do governo federal. Logo depois a gente vê outras emissoras de televisão, como o caso da Band, né, que também tem feito matérias muito tendenciosas. Tem a CNT Brasil, que também tem feito matérias tendenciosas. Na imprensa escrita, é claro, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo e o próprio jornal o Globo são os principais, né, meios de comunicação escritos que agridem, né, o governo federal. E na internet, o site UOL, acho que é o primeiro, é o top one, né, de matérias contra o governo federal. O site UOL, ele propaga, em média, eu diria que diariamente, de 5 a 10 matérias contra o governo federal, todos os dias. Tem colunista do UOL que fala de uma matéria contra o governo federal e logo em seguida o outro colunista do UOL comenta o mesmo caso, também falando mal do governo federal, né? O que eu posso dizer é o seguinte, todos esses quadros jornalísticos, em sua grande maioria, estão ligados a partidos de esquerda, estão ligados a pessoas com tendências esquerdistas, estão ligados a pessoas que não aceitam o conservadorismo, não aceitam
uma oposição de direita, né? E é um absurdo, mas é o que acontece no nosso país. O nosso país tem uma imprensa livre, né? Uma imprensa que tem liberdade de falar o que quiser. Só que a imprensa de hoje ela só pensa numa coisa, em criticar o governo federal. E não falar nada de bom do governo federal. Só que eles se esquecem de uma coisa. Nós temos as redes sociais. E é por isso que eles estão lutando tanto, não só a imprensa, mas políticos e até mesmo o judiciário estão lutando para tentar nos calar. Eles estão lutando para aprovar medidas que controlem as redes sociais, que controlem os canais sociais como o YouTube, certo? Mas vai ser difícil eles conseguirem nos calar, porque nós sempre vamos encontrar um jeito de propagar as notícias verdadeiras do governo federal e propagar a ideologia conservadora. Bom, nesse vídeo aí eu estou mostrando para os senhores um pouco da história suja da Rede Globo. Estou mostrando um pouco aí também, falando um pouco do Grupo UOL, do Folha de São Paulo. Estou mostrando também o que aconteceu aí essa semana que passou com a demissão do Ernesto Lacombe da Rede Bandeirantes de Televisão. Por quê? Porque o Lacombe diariamente tinha trazido pessoas apoiadoras do presidente Bolsonaro e na maioria das vezes o próprio Lacombe concordava com esses apoiadores. Isso desagradou a direção da Bandeirantes, que resolveu pressionar o programa dele, a direção do programa, a mudar a maneira com que o programa estava sendo conduzido. Isso fez com que o diretor pedisse demissão e o Lacombe acabou pedindo também, saindo junto. Eu espero que ele volte a trabalhar, né, em um grande canal de televisão como SBT ou Rede Record. Surgiu boatos de que ele estaria indo para o SBT, mas não são verdadeiros. O Lacombe não está indo para o SBT ainda. Pode ser que vá no futuro, mas ainda não está. E, infelizmente, a Bandeirantes também está seguindo essa tendência esquerdista. O que a gente vê aqui no Brasil, gente, são vários absurdos acontecerem, né? A imprensa, classe artística e até mesmo o judiciário dominado por grupos de esquerda e que estão tentando derrubar um presidente conservador do poder. Um presidente que não é corrupto, que não tem uma denúncia de corrupção em seu governo todo durante todo esse tempo. Um presidente que, apesar dos problemas que está enfrentando, da pandemia e de outros problemas, tem feito muito pelo país. Se vocês pegarem aí, essa semana houve a inauguração da obra do Rio São Francisco, mas se vocês pegarem as obras de infraestrutura de estradas que o governo tem feito, de investimento em ferrovia, de investimento em hidrelétricas, de investimento em tecnologia, o Brasil está muito, muito bem nesse sentido de investimento. O governo, apesar dos problemas, tem feito a sua parte. O marco do saneamento básico é um exemplo. Bilhões de reais serão investidos em saneamento básico. Isso nunca aconteceu na história do governo federal. Isso nunca aconteceu. O presidente Lula, que sempre se gabou de fazer pelos pobres, nunca pensou nisso, né? Um plano de saneamento a nível nacional. Mas o presidente Bolsonaro pensou, certo? E eu digo mais, hoje, a pessoa que é pobre mesmo, ela está sentindo a realidade, a diferença de um governo para o outro. E essa pessoa, quando chegar lá nas urnas, ela vai pensar duas vezes. Porque ela vai falar, a única pessoa que auxiliou ela nesse momento de pandemia foi o governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Com R$ 600, que ele fez o auxílio emergencial, agora, né, vai reduzir um pouco, ele disse que vai ser
uma parcela de 500, outra de 400 e outra de 300. A gente tem que entender, pessoal, que não tem como o governo federal bancar esse dinheiro por muito tempo. Existem muitas outras coisas que o governo tem que fazer. Existem muitas outras contas que o governo tem que arcar. Não dá para manter isso aí. E infelizmente os estados, né, os governadores não fazem nada, a não ser roubarem, né, a não ser desviarem dinheiro da pandemia para o próprio bolso. Só isso que causou esse vírus, mais nada. O presidente tem feito o que pode e o que não pode fazer. Infelizmente, ele enfrenta um judiciário aparelhado pelos esquerdistas, ele enfrenta um Congresso Nacional quase que na sua totalidade de corruptos. Eu vou lançar aí para os senhores um vídeo mostrando quem são os políticos opositores. A maioria deles responde a algum tipo de processo, tá? Não tem nenhum deles santo ali, não. Infelizmente o presidente tem que enfrentar tudo isso. E o povo tem que continuar apoiando o presidente, para que ele continue o seu trabalho. Esse negócio do Flávio Bolsonaro é uma palhaçada. Primeiro, gente, que não existe crime. O Flávio Bolsonaro, mesmo que ele tenha cometido a tal da rachadinha, isso é de praxe em todo o legislativo, seja na Câmara Federal, Municipal, Estadual, todos praticam esse tipo de ato, certo? Isso não é crime. Por quê? Porque o funcionário, ele pega parte do salário dele e dá para o político porque ele quer. Ele não é obrigado a dar. Porque existe um acordo. O político fala para o cara, ó, eu vou te colocar para trabalhar lá na Câmara. Você vai ganhar 5.000 reais. Só que você tem que me dar 2.000. A pessoa está precisando do emprego. Ela agarra a oportunidade. E ela vai dar os 2.000 sim. Porque ela precisa do emprego. Porque se ela não der, o político não coloca ela lá dentro. Isso é uma prática comum em todo o Brasil. Mas eles só acusam o Flávio porque o Flávio é filho do presidente Bolsonaro. Eu não sei se o Flávio fez essa prática ou se fazia essa prática. Entendeu? Eu não sei. Mas o que eu tenho certeza é que muitos dos políticos lá da Assembleia do Rio de Janeiro, inclusive o presidente da Assembleia, que é do PT, faz essa prática. Tem gente do PSOL que faz essa prática. Eu estou, inclusive, mostrando um vídeo aí para os senhores de uma pessoa do PSOL que faz a tal da rachadinha. Apenas mudou de nome, mas é a mesma prática. Então, os senhores veem que todos fazem. Todos. Mas só querem culpar o Flávio. Porque eles tentam abalar a imagem do presidente e não a imagem do Flávio. O tal do Queiroz, ele é só um bode expiatório. Pegaram o Queiroz para tentar atingir o Flávio e atingir o presidente. Só que o Queiroz também não cometeu crime nenhum. Nenhum. O máximo de crime que esses dois fizeram foi desvio no imposto de renda. Sonegação fiscal. É o máximo. Não existe mais nenhum crime ali. No futuro, os senhores vão ver. Esse processo não vai dar em nada. Porque ele só tem um significado: tentar atingir a imagem do presidente. Então eles ficam martelando todo dia, principalmente a Rede Globo. Coloca todo dia a matéria lá. Ó, o Queiroz tá preso. Ó, o Flávio tá querendo foro privilegiado porque ele tá escondendo alguma coisa. E isso e aquilo, e os caras estão martelando naquilo ali. Mas eles sabem que no fundo não vai dar em nada. A CPI da fake news é outra fantasia. Uma CPI baseada no depoimento da Joyce Hasselman, que, após as denúncias que a própria CNN colocou, mostrou ali que, na realidade, o chefe do gabinete do ódio ela era a própria, né? Ou seja, a Joyce é que chefiava o gabinete do ódio. Era ela que disseminava
as fake news contra os seus adversários. Uma CPI baseada no depoimento dela caiu por terra. A mesma coisa acontece com o inquérito da fake news que está no STF, que também é baseado muito em parte do depoimento da Joyce. O ministro Alexandre de Moraes está fazendo um monte de irregularidades, está cometendo um monte de ilegalidades, porque o inquérito ele é ilegal desde o princípio. Se o inquérito é ilegal desde o princípio, todo o processo é ilegal. Quando você emite um mandato de busca e apreensão de um inquérito que é ilegal, o mandato de busca e apreensão também é ilegal. Entenderam? Lá na frente, isso vai ser mostrado. Porque, como quem acredita em Deus diz, a verdade prevalecerá. E ela vai prevalecer. Certo? Nada é tão bem armado que um dia não é descoberto. E vão descobrir que todo esse processo, tudo isso daí é uma verdadeira enrolação para tentar atingir o presidente da República. Bom, eu estou montando um vídeo aí também com relação aos políticos, principalmente de oposição, que em breve eu vou estar colocando aí para os senhores assistirem e verem quem são esses políticos e esperem que nas próximas eleições os senhores não votem neles e votem nos adversários deles. Nós temos que eleger bancadas conservadoras, bancadas de direita. Procurem um partido de direita para votar. Procurem políticos de direita para votar. Para que o presidente continue tendo apoio lá no Congresso. Beleza? Fiquem com Deus aí, um abraço. Me desculpem pela demora em postar o vídeo, são problemas de edição, problemas também pessoais que atrapalham um pouco a nossa postagem diária, tá? Mas nós vamos estar tentando reforçar isso aí mais adiante. Inscrevam-se no canal aí, compartilhem o vídeo, que é muito importante a participação dos senhores. Obrigado.